Boa tarde. Estamos aqui ao vivo no Peixotinho, no YouTube e no Instagram. Muito bem, né? A gente dá boa tarde em 3 lugares ao mesmo tempo, né? É bom assim. Vamos lá. Hoje vamos começar a continuar o estudo, que acho que semana passada foi o Rodrigo, né? Que entrou aqui sobre esse capítulo da lei de adoração. E hoje a gente vai estudar um pouco, continuar a estudar esse tema da prece, avisando aos amigos aqui do Instagram, que também está pelo YouTube, a plataforma Peixotinho TV. Vamos lá. Então, antes de iniciarmos, vamos elevar o nosso coração ao alto, e já que o assunto é prece, vamos orar. Pedir ao nosso Senhor Jesus que nos abençoe, que nos inspire, que nos ilumine, para que a gente possa permanecer dando conta de nossa administração, levando adiante os nossos propósitos da nossa encarnação. Então, que Jesus nos abençoe, nos inspire e fique conosco durante toda a tarde de hoje. Pois bem, vocês estão acompanhando aqui, eu vou mudar a tela aqui, que fica melhor de vocês acompanharem aqui, né? Então, o tema, como eu mencionei, o tema de hoje é a prece, e esse estudo está no terceira parte do Livro dos Espíritos, do capítulo das leis morais, e as questões que a gente vai conversar hoje, refletir hoje um pouco, são as questões 662 a 666. E a gente trouxe também algumas reflexões extraídas das obras de André Luiz e de Emmanuel. Então, para começo de conversa, eu trouxe essa reflexão aí de Chico Xavier, de que nenhuma prece feita com sinceridade fica sem resposta. Às vezes, a solução do problema é complicada. Não depende apenas do esforço dos benfeitores espirituais. Exige mudança das atitudes do próprio indivíduo. Então, durante a tarde, a gente vai entender por que Chico Xavier nos explica, nos ensina, de que nenhuma prece que nós fazemos fica sem resposta. E de por que muitas vezes nós queremos uma resposta que não está no contexto das nossas necessidades. Então, isso nos dá uma falsa impressão de que não estamos sendo ouvidos, de que o Senhor não ouviu a nossa prece, não é? Então, vamos lá. Como eu disse, vamos seguir esse roteiro aqui. Antes de mais nada, prece é uma mensagem oral, escrita ou em pensamento, que se dirige a uma divindade ou a um santo, pedindo uma ajuda, uma bênção, ou agradecendo uma graça recebida. Sinônimos de prece, oração, reza. Costuma dizer, vou fazer uma reza em fulano, né? Então, é um pouco essa definição. Ato ou efeito de suplicar. Súplica, rogo, pedido. Essas são as definições do contexto do que é prece. E a doutrina espírita, só recordando o que Rodrigo estudou na semana passada, a questão 658, onde Kardec questiona aos espíritos se agrada a Deus a prece. Se Deus se sente feliz com as nossas preces. A resposta dos espíritos da Falange Verdade é que a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Assim, preferível
lhe é a prece do íntimo, a prece lida, por muito bela que seja, se for lida, mais com os lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creiais que o toque a do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Não creamos que toca a Deus uma prece feita por um homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade diante de Deus. E na questão 659, ele pergunta qual o caráter geral da prece. E os espíritos nos respondem que a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Louvar, pedir. Três coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Três coisas a prece nos proporciona, três caminhos as nossas preces podem ter: louvarmos algum espírito, alguma entidade que a gente venera, pedir ou ser grato, agradecer por alguma coisa que a gente conseguiu realizar. E vamos lá, nas questões de hoje, né? A questão 662, ele pergunta o seguinte: pode-se, com utilidade, orar por outrem? Ou seja, tem alguma utilidade a gente orar por alguém? Essa é a questão que Kardec faz aos espíritos. E os espíritos nos respondem: o espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos, e estes se associam ao bem que se deseja fazer. Então, observe, o espírito de quem ora, no momento que a gente ora por uma outra pessoa, e nesses momentos está sendo muito comum isso, a gente está com vários grupos de vibrações, de prece, onde está se colocando o nome de outras pessoas que estão doentes, que estão acometidos dessa Covid-19, ou que estão passando por outros momentos. É comum a gente ter vários grupos de oração, onde as pessoas se juntam, pelo menos para lembrar do nome daquelas pessoas a quem estão orando. E é comum a gente, quando recebe uma notícia, fulano está acometido de uma certa doença. O nosso primeiro reflexo é: vamos orar por ele, não é? Então, nós temos esse reflexo positivo do nosso condicionamento de estarmos sempre ligados a uma força superior. Ou seja, se eu não posso cuidar dele, se eu não tenho um remédio para curá-lo, a única coisa que eu posso fazer por ele é orar, é fazer uma prece. E neste momento que a gente atua com uma prece, atraímos, mediante a nossa prece, bons espíritos que se associam ao bem que se deseja fazer. É como se a gente juntasse um time. Na hora que eu estou orando, eu estou dizendo: vamos orar comigo, vamos ajudar juntamente comigo. Então, a utilidade de orar por alguém é chamar para o nosso propósito aqueles que podem fazer alguma coisa pelo outro, já que nós não podemos, porque nós estamos distantes. Mas o pensamento positivo, o pensamento da prece, vai provocar uma reação que a gente vai estudar aqui, o benefício que ele nos provoca.
Estão entendendo? Então, vamos lá. O pensamento e a vontade, a internet está ruim e a imagem está congelada. Estavam dizendo aqui no Instagram. Infelizmente, eu não posso fazer nada aqui, viu, Eurídice? Pode ser a sua internet, a do seu próprio celular, né? O pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. O pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. Olha aí, a informação espírita. É muito mais do que o que a gente imagina. A prece que façamos por outrem é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar em auxílio daquele por quem oramos os bons espíritos, que lhe virão sugerir bons pensamentos e dar-lhes forças de que necessitem seu corpo e sua alma. No momento de fragilidade, de doença, de dificuldade, de solidão, de angústia, de medo, de desespero, se a gente ora, a gente atrai para juntos daqueles a quem oramos bons espíritos que vão fortalecê-lo para que ele consiga passar por aquele momento de dificuldade. A gente consegue conectar nessa rede de amor para que ele consiga vencer essa dificuldade. Mas ainda aqui, a prece do coração é tudo. A dos lábios não vale nada. Observem o que os Espíritos estão nos dizendo. Não adianta a gente repetir preces decoradas como se estivesse fazendo alguma coisa. Não é isso. O pensamento e a vontade. É a vontade, é a força da sua atitude. O sentimento que você está passando por naquela prece, naquele ato de orar. E aí eu lembrei aqui que a gente vai estudar a prece refratada aqui nos ensinos de André Luiz. Eu vou comentar com vocês aqui. Vocês sabem o que é uma prece refratada? Sabem? Vão sair daqui sabendo o que é uma prece refratada. Vocês vão ver como nenhuma prece fica sem resposta. Como é maravilhosa a doutrina espírita. Se uma prece for feita com sentimento e com vontade, ela é muito mais forte do que o que a gente imagina. Vamos lá. Podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Olha aí. Olha eu falando ali pela palestra do professor Humberto. Tecnologia é isso, né? A gente fala aqui, a mensagem vai ecoando em todo canto, né? Então, olha aí Kardec querendo aliviar para o lado da gente, né? Se a barra estiver pesada, eu posso fazer uma prece e mudar a natureza da minha prova, da minha necessidade, para desviar o curso da minha necessidade? Essa é a pergunta de Kardec, né? Vamos ver o que é que os espíritos nos respondem. As vossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas há que têm que ser suportadas até o fim. A prece não vai mudar o destino da sua prova, porque faz parte do seu processo evolutivo passar pela sua prova até o fim. Mas, olha o mais aí, Deus sempre leva em conta a resignação. Ou seja, se você está aceitando pacificamente e sem revolta o processo que você está passando. A divindade, as leis divinas contam com recursos que a gente nem imagina que podem existir. Porque Deus é amor. Todos os tempos. Então, num determinado momento, se ele perceber
que nós fomos resignados diante da prova, diante das dificuldades, ele pode mudar o curso, mas é ele, porque as nossas provas estão nas mãos de Deus. E como ele é amor, ele pode mudar o curso das provas. Como ele vai mudar o curso da pandemia? Ele e os que dirigem os destinos de nosso orbe. Porque a pandemia que nós estamos passando não deixa de ser uma prova para a nossa humanidade. Prova para podermos ver se suportamos com resignação as necessidades que a lei nos impõe. E pode ser também uma expiação para alguns que estão padecendo pela pandemia, provocado pela pandemia. Ou seja, a um só tempo, o remédio que as leis divinas nos proporcionam estabelecem mecanismo para que a gente supere. E num determinado momento, ela, do mesmo jeito que ela surgiu, ela vai desaparecer. Por quê? Porque está nas mãos de Deus. Está no controle da espiritualidade superior. Então, as nossas preces adiantam nesse momento? É claro que adiantam, porque vai fortalecer a todos aqueles que estão passando por isso, porque vai chamar para aqueles que estão mais angustiados, para próximos de si, aqueles espíritos amigos que o acompanham. E nós nos fortalecemos nesse momento. Ou será que em algum dia dessa quarentena, desse isolamento, nós não amanhecemos diferente dos outros dias? Será que tem dias que a gente amanhece mais surumbático, mais triste, mais angustiado, mais deprimido? Não é assim? A prece nossa e de outros pode nos proporcionar um benefício para nos acalmar, para nos fortalecer. E de repente vem aquela ideia que diz: ah, Edmundo, é desse jeito mesmo, vamos em frente, vai dar tudo certo, tudo passa. E esse pensamento nos enche de ânimo. E nós levantamos, sacudimos a poeira e damos a volta por cima. Essa motivação pode ter sido provocada por nós, mas também pode ter sido intuída por um espírito amigo que quer o nosso bem, porque eles estão ao nosso lado o tempo todo. Por isso que é importante a gente manter uma atitude de prece, uma atitude de ligação com o mais alto, não é? Temos dito que a prece nunca é inútil quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já constitui grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará, bem o sabes. Demais, não é possível que Deus mude a natureza ao sabor de cada um. Porquanto o que do vosso ponto de vista mesquinho e do da vossa vida efêmera vos parece um grande mal, é quase sempre um grande bem na ordem geral do universo. O que muitas vezes nos parece ser algo insuportável, uma dificuldade enorme de suportarmos, é um grande bem que estamos fazendo para a gente. Quando estamos educando crianças e às vezes colocamos uma criança de castigo ou proibimos uma criança de fazer determinada coisa, no momento que somos criança, é natural que nós nos chateemos com aquela ordem. Menino, vá para casa, está chovendo, você vai gripar. Quantas vezes a gente se chateava com o pai, com a mãe, que não permitia que a gente fizesse determinada coisa? Mas o pai e a mãe, como queria educar, como sabia mais do que a gente, ele sabia que aquela dificuldade, que para a gente era enorme naquele momento, era para o nosso bem. Então, muitas coisas que acontecem conosco hoje, que a gente julga ser um grande mal, é quase sempre um grande bem na ordem geral do universo. A gente estudar mais na frente, na lei de progresso, o objetivo das pandemias, das grandes catástrofes, a gente vai ver que elas servem para, em poucos anos, em pouco tempo, provocar o que perdemos a oportunidade
de fazer em muito tempo atrás. Ou seja, o que a gente está vendo hoje é que em pouco tempo a humanidade está ganhando algumas coisas que ela passou muito tempo para valorizar. Então, já que a gente perdeu a oportunidade de fazer a coisa na manha, como a gente está na boa, né? Vai ser na dor, para que a gente aproveite, porque essas são as leis divinas. Então, o que nos parece ser doloroso, na verdade, é um remédio. E todo remédio arde, todo remédio dói, todo remédio é amargo, mas ele quer fazer um grande benefício depois. Eu sou do tempo que mertiolate ardia, né? Até hoje em dia, mertiolate não arde mais. Tá tão bonzinho para as crianças de hoje que nem mertiolate arde mais. Mas quando a gente levava uma queda antigamente e ralava a perna, a gente chorava mais com a perspectiva de passar o mertiolate do que com a queda. Você está rindo porque você é nova, não sabe o que é isso. Mas o mertiolate ardia, viu? E quando chegava em casa, tinha que passar mertiolate. E mertiolate ardia. Quem é mais velho aqui feito eu está lembrado disso. A gente passava o mertiolate e ardia. Porque o remédio arde. E é o que a gente está passando hoje. O remédio está doendo. Mas é para doer. É para a gente sentir a necessidade de que a cura está chegando. Não é? Além disso, de quantos males não se constitui o homem, o próprio autor, pela imprevidência de suas faltas. Ou seja, as dificuldades são provocadas por nós mesmos. Ninguém nos impôs as dificuldades. Nós as criamos, não é? Ele é punido naquilo que pecou. Todavia, as súplicas justas são atendidas mais vezes do que supondes. Julgais de ordinário que Deus não vos ouviu, porque não fez a vosso favor um milagre, enquanto que vos assistes por meios tão naturais que vos parecem obra do acaso ou da força das coisas. É aquilo que a gente comentava no começo. A gente pensa que Deus não está nos ajudando, mas ele atua de forma indireta, de tantas maneiras, que depois a gente vai perceber, né? Muitas vezes também, as mais das vezes mesmo, ele vos sugere a ideia que vos fará sair da dificuldade pelo vosso próprio esforço. A vida do Espírito, a ascensão do Espírito é meritocracia. Ninguém vai fazer por você. Você que tem que conseguir o seu progresso através do seu próprio esforço. Ninguém consegue passar pela dificuldade de outrem. O pai, a mãe, por mais que ame um filho, ele não passará pela prova, pela necessidade do filho. Porque a prova e a necessidade é particular de cada espírito. O processo de ascensão é particular. A gente não transfere. A gente não consegue passar pelo outro. Então, o nosso esforço é que fará com que a gente consiga ascender. Vamos mais. Será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores, e neste caso, como lhes podem as nossas preces proporcionar alívio e abreviar os sofrimentos? Tem elas o poder de abrandar a justiça de Deus? Resposta dos espíritos. A prece não pode ter efeito de mudar os desígnios de Deus, o que já estudamos, né? Mas a alma por quem se ora experimenta alívio, porque recebe, assim, um testemunho do interesse que inspira aquele que por ela pede, e também porque o desgraçado sente sempre um refrigério quando encontra almas caridosas que se compadeçam de suas dores. Aqui, vocês já viram o filme de André Luiz, Nosso Lar? Alguns de vocês já viram? Estão lembrados de uma cena que André Luiz, é mostrado a André Luiz que uma paciente orava por ele? Vocês estão lembrados disso? Então, naquela hora, André Luiz sentiu alegria. Puxa vida, eu beneficiei alguém.
Alguém está lembrando de mim nessa hora. Alguém está pedindo por mim nessa hora. Então, é o que ele está dizendo aqui. A prece não muda os desígnios de Deus, mas a alma de quem ora experimenta alívio. Na hora que a gente sabe que tem alguém preocupado com a gente, na hora que a gente sente um carinho, um amor, uma gratidão, a gente se sente aliviado. Puxa vida, valeu a pena. Então, é o que está sendo dito aqui. Por outro lado, neste sentido, é que se lhe pode abreviar a pena, se por sua parte ele secunda a prece com a boa vontade. O desejo de melhorar-se, despertado pela prece, atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores, que o vão esclarecer, consolar e dar-lhes esperança. Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando-vos desse modo que culpados vos tornarias se não fizessem o mesmo pelos que mais necessitam das vossas preces. Ou seja, Jesus, que é um educador permanente, ele orava pelos mais necessitados, pelas ovelhas desgarradas, nos ensinando que devemos fazer o mesmo. Todas as vezes que tivermos a oportunidade de orar, oremos, porque vai fortalecer aqueles por quem estamos orando, para que os benfeitores se aproximem deles e os fortaleçam. É o que a gente pode fazer, é uma prece, é orar, não é? Então sempre é caminho útil a nossa oração. E se deve pensar da opinião dos que rejeitam a prece em favor dos mortos, por não se achar prescrita no Evangelho? Aos homens disse o Cristo: amai-vos uns aos outros. Esta recomendação contém a de empregar o homem todos os meios possíveis para testemunhar aos outros afeição, sem haver entrado em minúcias quanto à maneira de atingir esse fim. Quando Jesus nos ensinou que nós devemos amar uns aos outros, o que o Espírito de Verdade está dizendo aqui é que ele não traçou nenhum roteiro de como deveria ser esse amor uns pelos outros. Amar aos outros em qualquer circunstância, em qualquer oportunidade, de qualquer maneira, sempre que for possível. Ele não traçou, ele não entrou em minúcias quanto à maneira de atingir esse fim. Se é certo que nada pode fazer que o Criador, imagem da justiça perfeita, deixe de aplicá-la a todas as ações, não menos certos é que a prece que dirigis por aquele que vos inspira afeição, constitui para este um testemunho de que dele vos lembrais. Testemunho que forçosamente contribuirá para lhe suavizar os sofrimentos e consolá-los, desde que ele manifeste o mais ligeiro arrependimento, mas só então é socorrido. Nunca, porém, será deixado na ignorância de que uma alma simpática com ele se ocupou. Ao contrário, será deixado na doce crença de que a intercessão dessa alma lhe foi útil. De novo, aquela questão. A informação de que alguém tentou interceder pelo bem-estar, pelo bem daquela alma que está padecendo de uma necessidade. Daí resulta necessariamente de sua parte um sentimento de gratidão e afeto pelo que lhe deu essa prova de amizade ou de piedade. Em consequência, crescerá num e no outro reciprocamente o amor que o Cristo recomendava aos homens. Ambos, pois se fizeram assim, obedientes à lei de amor e de união de todos os seres, lei divina que resultará a unidade, objetivo e finalidade do Espírito. Vocês vejam a corrente do bem como funciona. O amai-vos uns aos outros é quem puder amar, ame. Quem não puder ainda amar, despertará para este amor. E um dia desperto por este amor, também amará. Esse é o processo que está transformando a nossa Terra, que está transformando o nosso planeta. Quando a gente diz que a Terra está passando para ser um mundo de regeneração, isso não quer dizer que a Terra, a partir de amanhã, vai ser um mundo ditoso, ou vai ser um mundo celeste. Não, porque essas escalas de orbes ainda são mais na frente. O mundo de regeneração quer dizer um mundo onde preponderantemente habitarão espíritos ligados aos valores do espírito.
ligado aos amai-vos uns aos outros. Ligai-vos ao fazer o bem sem se importar a quem. Ligados a esses valores da alma, aos valores imperecíveis da alma. Não quer dizer que a partir de 2057, quando dizem que será a data que a Terra será um mundo regenerado, não vai haver mais espíritos ligados ao mal. Haverá, mas eles serão minoria, estarão em dúvida. Então, o que está acontecendo é que está havendo uma transição. E a pandemia está acelerando esse processo para a gente valorizar mais as coisas essenciais. As famílias estão descobrindo o que é essencial. As famílias estão descobrindo uns aos outros. Então, tudo isso são degraus que a gente vai alcançando para os nossos espíritos. Tudo isso são aprendizados que as nossas almas vão adquirindo para os nossos espíritos. Mas não vou entrar nesse detalhe, não, porque senão é outra conversa, que é outro assunto, não? Mas vamos lá. Pode-se orar aos espíritos? Pergunta Kardec. Pode-se orar aos bons espíritos. Isso é muito importante. De novo, eu trago aqui a reflexão de André Luiz na prece refratada. Porque a gente tem mania de orar pelo espírito de fulano, de Beltrano, de Cicrano. A gente tem mania de orar pelo meu avô, pela minha avó, pela minha mãe, pelo meu pai que já desencarnou. E a gente não sabe a condição espiritual dos nossos entes queridos. Eu estou dando uma pista do que é uma prece refratada, viu? Eu estou dando uma pista do que é uma prece refratada. A gente faz uma prece para a nossa mãe, que já desencarnou, para o nosso avó, que já desencarnou. Mas a gente fez uma prece tão sentida que aquela prece transcendeu. E mesmo que a sua mãe não esteja em condições de ajudar, o call center vai tocar e alguém vai atender. Mas a gente vai estudar isso aqui no capítulo de André Luiz, tá? Aí ele pergunta aqui, pode-se orar aos bons espíritos? Pode-se orar aos bons espíritos como sendo os mensageiros de Deus e os executores de suas vontades. O poder deles, porém, está em relação com a superioridade que tenham alcançado e demanda sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Eis porque as preces se lhe dirigem só são eficazes se bem aceitas por Deus. Então, a prece, ela está em razão direta do nível evolutivo do espírito que você está orando. Ele é que vai ter condições de receber tudo isso. Então, vocês imaginam o tamanho do call center de Nossa Senhora, por exemplo, de Maria, mãe de Jesus. O tamanho do call center que eu estou dizendo é quantos atendentes deve ter para receber as orações que são feitas para Maria. Imagine, para nós espíritas, a quantidade de atendentes que deve ter no call center de Dr. Bezerra. Porque só é a gente ter uma unha encravada que faz Dr. Bezerra, acuda, não é assim? Então, imaginem o tamanho da estrutura organizacional para atender todos esses pedidos. Estão entendendo, gente, que não existe automatismo, existem trabalhadores que estão atuando nesse mecanismo de fazer o bem, de atuar no amor. Então, podemos orar aos bons espíritos como os mensageiros de Deus e os executores de sua vontade. Então, vamos adiante agora aqui, começar a entender o que é oração nos exemplos da vida do mundo espiritual. Aí eu trago agora aqui nosso lar, oração coletiva. No começo do livro, André Luiz fala, ele foi socorrido, foi levado numa maca, e quando ele estava sendo socorrido, levado para um hospital, ele começa a narrar, dizendo, minha maior emoção, todavia, reservava-se para instantes depois que ele estava entrando no hospital, que ele havia sido socorrido do umbral. Ok? Vamos lá. Mal não saíra da consoladora surpresa, divina melodia penetrou o quarto adentro, parecendo suave colmeia de sons a caminho das esferas superiores. Ou seja, ele no hospital, acolhido no hospital, a melodia invadiu o recinto. Aquelas notas de maravilhosa harmonia atravessavam-me o coração. Ante meu olhar indagador, o enfermeiro que permanecia ao lado esclareceu bondoso. É chegado o crepúsculo em nosso lar.
e todos os núcleos da colônia de trabalho consagrada ao Cristo, há ligação direta com as preces da governadoria. No crepúsculo de nosso lar, desta colônia de trabalho, há ligação direta em todos os núcleos desta colônia, com as preces da governadoria. E enquanto a música embalsamava o ambiente, despediu-se atencioso. Agora fique em paz. Voltarei logo após a oração. O enfermeiro deixou ele no quarto e disse: vou para a oração, depois eu volto. Aquela melodia renovava minhas energias profundas. Levantei-me vencendo dificuldades e agarrei-me ao braço fraternal que me estendia. Seguindo vacilante, cheguei ao enorme salão, onde numerosa assembleia meditava em silêncio, profundamente recolhida. Isso é dentro do hospital. Tinha uma assembleia reunida e André Luiz, cambaleando, chegou até essa assembleia. Da abóbada cheia de claridade, pendiam delicadas e flores guirlandas, que vinham do teto à base, formando o radioso símbolo de espiritualidade superior. Todos os circunstantes atentos pareciam aguardar alguma coisa, contendo à custa numerosas indagações que me esfervilhavam na mente. Notei que, ao fundo, uma tela gigantesca desenhava-se prodigioso quadro de luz esférica. Surgiu uma tela no recinto que ele estava observando, né? Obedecendo a processos adiantados de televisão, surgiu o cenário de templo maravilhoso, sentado em lugar de destaque, um ancião coroado de luz fixava o alto, em atitude de prece, envergando alva túnica de radiações resplandecentes. Em plano inferior, 72 figuras pareciam acompanhá-lo, em respeitoso silêncio. Altamente surpreendida, reparei Clarencio, participando da assembleia, entre o que cercavam o velho refulgente. Imagine, queridos amigos, que aqui fosse o salão da governadoria, e aqui nós estivéssemos com o governador da colônia espiritual, fazendo uma prece, e 72 ministros dos 6 ministérios da colônia Nosso Lar, que o Nosso Lar tem 6 ministérios, cada ministério tem 12 ministros, por isso que são 72 ministros, porque 6 vezes 12 dá 72. Os 72 ministros da colônia Nosso Lar estavam acompanhando a oração da governadoria, do governador de Nosso Lar, que em 1950 e pouco já fazia 114 anos que era o governador do Nosso Lar. O mandato dele já durava 114 anos, em 1950 e pouco. Se ele for governador ainda, ele deve estar com 170 anos, que é governador do Nosso Lar. Então, vocês vejam como as coisas são diferentes. Então, ao entardecer, no crepúsculo, toda a colônia espiritual parava para acompanhar a prece da governadoria. Nós começamos a engatear com recursos tecnológicos que foram acelerados pela pandemia. Quem sabe, daqui a 20, 30 anos, a gente não vai estar acompanhando esse tipo de coisa. Eu estou apenas elocubrando o que acontece nas colônias espirituais. Mas vamos lá. Apertei o braço do enfermeiro, amigo, e compreendendo que minhas perguntas não se fariam esperar, esclareceu em voz baixa que mais se assemelhava a leve sopro. Conserve-se tranquilo. Todas as residências e instituições de Nosso Lar estão orando com o governador, através da audição e visão à distância. Louvemos o coração invisível do céu. Mal terminar a explicação, as 72 figuras começaram a cantar harmonioso hino, repleto de indefinível beleza. Começaram a cantar. A fisionomia de Clarencio, no círculo dos veneráveis companheiros, figurou-se-me tocada de mais intensa luz. O cântico celeste constituía-se de notas angelicais, de sublimado reconhecimento.
pairavam no recinto misteriosas vibrações de paz e de alegria. E quando as notas argentinas fizeram um delicioso estacato, desenhou-se ao longe, em plano elevado, um coração maravilhosamente azul, com estrias douradas. Cariciosa música em seguida respondia aos louvores, procedente talvez de esferas distantes. Foi aí que a abundante chuva de flores azuis se derramou sobre nós. Mas se fixávamos os miosotes celestiais, não conseguíamos detê-los nas mãos. As corolas minúsculas desfaziam-se de leve, ao tocar-nos à fronte, experimentando eu, por minha vez, singular renovação de energia ao contato das pétalas fluídicas que me balsamizavam o coração. Vejam que momento mágico e bonito, né, gente? Naquele momento da prece, todo mundo sintonizado na mesma vibração. Essa força da oração fazia com que todos fossem beneficiados. Os mais velhos estão lembrados aqui da hora do Ângelus. O professor Humberto aqui fez menção um dia desse do cântico da Ave Maria que tocava na Rádio Clube de Pernambuco, que a humanidade parava para se ouvir às 6 horas, porque às 6 horas as pessoas paravam para orar. E não faz muito tempo isso, não. Nós nos perdemos no caminho, nesse turvulinho, nesse burburinho do mundo moderno. A gente não tem tempo para orar. E quando a gente ora só. A gente não consegue nem orar sozinho, nem com a família dentro de casa. A pandemia trouxe isso de volta. A gente está vendo muitas famílias se reunirem às 18 horas, às 19, às 5, a hora que for. Mas a família reuniu-se para orar novamente, para aprender a ser subserviente aos desígnios de Deus, para entender que a força, o poder e a glória é de Deus. Aprenderam isso de novo, porque ficamos em recuperação. Porque já havíamos aprendido, mas jogamos fora o aprendizado. Vocês estão entendendo a necessidade de dizer, juntem para aprender o que é bom e para jogar fora o que é ruim? As pessoas vão ter dificuldade para voltar a fazer as mesmas coisas que faziam antes, principalmente as que não são necessárias. Porque a gente descobriu que não precisa. Não precisa fazer mais determinadas coisas. Agora, as coisas que são boas, a gente reaprendeu e vai continuar fazendo. Essa é a transição. Esses são os recados. Aqui está o nosso lar, orando junto. E a força da oração vem exatamente de todos estarem reunidos numa só vibração, numa só sintonia. Então, o benefício é de todos. Estão entendendo, gente? Vamos mais. Terminada a sublime oração, regressei ao aposento de enfermo, amparado pelo amigo que me atendia de perto. Entretanto, não era mais o doente grave de horas antes. A primeira prece coletiva em nosso lar operara em mim completa transformação. Conforto inesperado envolvia minha alma. Pela primeira vez, depois de anos consecutivos de sofrimento, o pobre coração saudoso e atormentado, à maneira de cálice muito tempo vazio, enchera-se de novo das gotas generosas do licor da esperança. Não é maravilhoso, gente? Sabe o que é isso que a gente vai fazer daqui a pouco? O passe coletivo. Que a gente, às vezes, reage e tem dificuldade de dizer, eu queria o passe individual. O passe coletivo, meus queridos amigos, é essa maravilha que a gente acabou de ler. Esses eflúvios que são jogados na cabeça de cada um de vocês. Vocês estão lembrados que no começo a gente falou de como é que a prece é sentida? Pela vontade e pela sintonia. Se vocês estiverem aqui pensando no almoço de amanhã, de como é que vai estar o shopping daqui a pouco, não vai conseguir sintonizar, porque está tocando uma frequência aqui, para poder beneficiar todos nós. Mas depende de cada um de nós saber aonde estamos sintonizando a nossa frequência. Se vocês estiverem sintonizados nessa frequência, os benefícios estão caindo em cada um de vocês. Porque na casa espírita, a reunião mais importante é a reunião pública.
Porque aqui estão cada um de vocês encarnados, estão os benfeitores queridos de vocês desencarnados, estão os trabalhadores da casa espíritas perfilados, estão os espíritos assistidos pela instituição, estão todos aqui, nesse auditório que se amplia, que a gente não imagina o tamanho. Estão todos aqui assistindo essa nossa assembleia e todos sendo beneficiados. É isso que está acontecendo aqui. É por isso o esforço de professor Humberto de abrir, seguindo as orientações, as normas de segurança. Porque a espiritualidade precisa dos eflúvios dos encarnados. Infelizmente, ainda não precisam de nós. Porque se fosse assim, não precisava da gente. Acontecia tudo automaticamente, mas ainda precisa da gente. Vocês precisam voltar ao porto seguro de vocês para carregar as baterias de vocês. Nós precisamos estar nos nossos postos de trabalho, porque isso nos fortalece. É isso que está acontecendo aqui, nessa Assembleia. É a sintonia por estarmos conectados com a espiritualidade superior que beneficia cada um de vocês. A prece coletiva, a oração coletiva que André Luiz nos testemunha nesse livro, Nosso Lar. Vamos lá. Em Entre a Terra e o Céu, a gente vai comentar aqui a história da prece refratada. Ele comenta o seguinte: no Templo de Socorro, que é uma dessas instituições socorristas que ficam no orbe terrestre, o ministro Clarencio comentava a sublimidade da prece. O ministro Clarencio comentava a sublimidade da prece. E nós o ouvíamos com a melhor atenção. Todo desejo, dizia convincente, é manancial de poder. Vejam a aula que Clarencio está dando a André Luiz aqui, viu, gente? Todo desejo é manancial de poder. Desejo é manancial de poder. A planta que se eleva para o alto, convertendo a própria energia em fruto que alimenta a vida, é um ser que ansiou por multiplicar-se. A planta que quer crescer, anseia multiplicar-se. Mas todo petitório reclama quem ouça, interferiam dos companheiros. Quem teria respondido aos rogos, sem palavras, da planta? O companheiro pergunta a Clarencio: sim, mas a planta pediu a quem para crescer? E ela vai crescer, quem é que vai atender o pedido da planta de crescer? O venerando orientador respondeu tranquilo: a lei, como representação de nosso Pai Celestial, manifesta-se a tudo e a todos, através dos múltiplos agentes que a servem. No caso a que nos reportamos, o sol sustentou o vegetal, conferindo-lhe recursos para alcançar os objetivos que se propõe atingir. E, imprimindo significativa entonação à voz, continuou: em nome de Deus, as criaturas, tanto quanto possível, atendem às criaturas. Assim como possuímos em eletricidade os transformadores de energia para o adequado aproveitamento de força, temos igualmente em todos os domínios do universo os transformadores da bênção, do socorro, do esclarecimento. As correntes centrais da vida partem do Todo-Poderoso e descem a fluxo, transubstanciando-se de maneira infinita. Da luz suprema à treva total e vice-versa, temos o fluxo e o refluxo do soro do Criador, através de seres incontáveis, escalonados em todos os tons do instinto, da inteligência, da razão, da humanidade e da angelitude, que modificam a energia divina de acordo com a graduação do trabalho evolutivo, no meio em que se encontram. Cada degrau da vida está superlotado por milhões de criaturas. O caminho da ascensão espiritual é bem aquela escada milagrosa da visão de Jacó, que passava pela terra e que se perdia nos céus. Todos nós estamos em Deus, e de Deus parte o amor, que alimenta a todos os reinos da natureza, o mineral, o vegetal, o animal e o hominal, e todos nos alimentamos desse amor. E existem milhões de seres que trabalham ininterruptamente para dar conta das leis divinas, para que tudo seja beleza, tudo seja amor, tudo seja harmonia. É isso que ele está dizendo aqui. Então, a gente que é cristão, a gente que acredita em Deus, não pode achar que nada que venha de Deus é desarmônico, é para o nosso mal. Tudo é para o nosso bem, para a nossa evolução, para o nosso crescimento. É como nos ensina Emmanuel.
Toda paz é a do Espírito, e todo o entendimento é a do reino de Deus e das suas leis. Toda realidade é a do Espírito, toda realidade é a do Espírito, e toda paz do entendimento de Deus e do reino de Deus e de suas leis. O entendimento do reino de Deus e de suas leis nos dá paz. Compreender que tudo aspira a crescer e se multiplicar. É isso que Clarencio está explicando aqui. Ele segue. A prece, qualquer que seja ela, é ação provocando reação que lhe corresponde, conforme a sua natureza. Paira na região em que foi emitida, olha aí, paira na região em que foi emitida, ou eleva-se mais ou menos, recebendo a resposta imediata ou remota, segundo as finalidades a que se destina. Desejos banais encontram realização próxima na própria esfera em que surgem. Impulsos de expressão algo mais nobres são amparados pelas almas que se enobreceram. Ideias e petições de significação profunda na imortalidade remontam às alturas. Estão entendendo, gente? De acordo com o tipo de pedido que a gente está fazendo, ela vai ser atendida no primeiro nível, mais ou menos no nível que a gente está. Mas se for uma prece mais sentida, que envolva outros recursos, ela vai subindo de degrau. Vocês já ligaram para algum call center para tirar uma dúvida ou resolver um determinado problema? Você tem um atendimento de primeiro nível. O que é um atendimento de primeiro nível? O próprio atendente, com os recursos que ele tem, ele vai lhe atender. Mas se a coisa que você está pedindo for um pouquinho mais complicada, o que é que ele vai dizer? Espere um pouquinho que eu vou transferir a ligação. O que é que ele está fazendo? Ele já está subindo o degrau para o segundo nível. Dependendo do problema, ele vai para o terceiro nível. O quarto problema, tu vai ter que falar com o presidente. É mais ou menos assim. Então, o que ele está dizendo aqui é que a prece, qualquer que seja ela, é uma ação provocando a reação que lhe corresponde, conforme a sua natureza, paira na região que foi emitida, ou eleva-se, mais ou menos, recebendo a resposta imediata ou remota, segundo as finalidades que se destinam. Vamos mais. Cada prece, tanto quanto cada emissão de força, se caracteriza por determinado potencial de frequência. E todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo, a maneira de estações receptoras. Sabemos que a humanidade universal, nos infinitos mundos da grandeza cósmica, está constituída pelas criaturas de Deus em diversas idades e posições. É o que a gente estudou aqui na questão 662. Cada prece é uma emissão de força, caracterizando por determinado potencial de frequência. Ou ela sobe, ou ela fica ali mesmo, né? Eu vou correr um pouquinho por causa da hora, viu, gente? No reino espiritual, compete-nos considerar igualmente os princípios da herança. Cada consciência, à medida que se afeiçoa e se santifica, aprimora em si qualidades do Pai Celestial, harmonizando-se gradativamente com a lei. Quanto mais elevada a percentagem dessas qualidades no espírito, mais amplo é o seu poder de cooperar na execução do plano divino, respondendo às solicitações da vida, em nome de Deus, que nos criou a todos para o infinito amor e para a infinita sabedoria. Ou seja, quanto mais elevado forem os espíritos, mais condições de atender complexidades maiores os espíritos têm. Ok? Quebrando o silêncio que se fizer natural para a nossa reflexão, o irmão Hilário perguntou: contudo, como interpretar o ensinamento quando estivermos à frente de propósitos malignos? Um homem que deseja cometer um crime também estará no serviço da prece? Porque também não tem gente que faz uma prece desejando mal. Eu só queria que aquele fulano... Não tem essas pessoas que pensam assim, né? A gente não conhece ninguém assim. Mas tem gente assim, não tem? A gente já fez muito isso, viu, gente? Mas vamos lá, ao que nos dizem. Abstenhamos de empregar a palavra prece quando se trata de desequilíbrio, aduziu Clarencio bondoso. Digamos invocação. E acrescentou:
Quando alguém nutre o desejo de perpetuar uma falta, está invocando forças inferiores e mobilizando recursos pelos quais se responsabilizará através dos impulsos infelizes de nossa alma. Muitas vezes descemos as desvairadas vibrações de culpa ou do vício, e de semelhante posição é fácil cairmos no enredado poço do crime, em cujas furnas nos ligamos, de imediato a certas mentes estagnadas na ignorância, que se fazem instrumentos de nossas baixas idealizações ou das quais nos tornamos deploráveis joguetes das sombras. Do jeito que tem espíritos bons que atendem os nossos pedidos superiores, tem espíritos infelizes que se conectam às nossas irradiações infelizes e nos associamos a eles, não é? Todas as nossas aspirações movimentam energias para o bem ou para o mal. Por isso mesmo, a direção delas permanece afeta a nossa responsabilidade. Nós é que somos responsáveis por aquilo que pensamos. Nós é que somos responsáveis por aquilo que elegemos nos nossos pensamentos, né? Analisemos com cuidado a nossa escolha em qualquer problema ou situação do caminho que nos é dado percorrer. Porquanto, o nosso pensamento voará diante de nós, atraindo e formando a realização que nos propomos atingir. E em qualquer setor da existência, a vida responde segundo a nossa solicitação. Seremos devedores dela pelo que houvermos recebido. Estão entendendo, gente? Conectou, a gente vai ser responsável pela nossa conexão. O ministro sorriu benevolente e lembrou: estejamos convictos de que o mal é sempre o mal. É um círculo fechado sobre si mesmo, guardando temporariamente aqueles que o criaram, qual se for um quisto de curta e longa duração, a dissolver-se, por fim, no bem infinito. E aí ele segue, e eu vou pular um pouquinho por causa da hora. A responsabilidade é princípio divino que ninguém poderá fugir. Pedimos e obteremos, mas pagaremos por todas as aquisições. A responsabilidade é princípio divino a que ninguém poderá fugir. Nesse instante, uma jovem de semblante calmo penetrou no recinto e, dirigindo-se ao nosso orientador, falou aflita: irmão Clarence, uma de nossas pupilas no quadro das reencarnações sob suas diretrizes pede socorro com insistência. Ou seja, uma de nossas pupilas no quadro de reencarnações, reencarnada, mas a responsabilidade de acompanhar a encarnação era do irmão Clarence, que estava na pátria espiritual. Pede socorro com insistência, uma prece com insistência. Estão entendendo? Entenderam o contexto? Ele estava lá, uma jovem entrou, um espírito entrou e disse: Clarence, tem uma jovem que você está cuidando da encarnação dela, que está numa prece aflita. Você precisa interceder. Olha, é um apelo urgente, individual, ainda com o ministro preocupado. É um apelo individual urgente. Olha, o telefone tocou. E chegou em Clarence. Estão vendo aí? Passou do primeiro grau, passou do segundo. A dimensão da prece foi tão alta que chegou no ministro de nosso lar. É assunto inquietante, mas numa prece refratada. Olha aí a história da prece refratada. Aí, numa sala ampla em que numerosas entidades trabalhavam, Clarence recebeu um jovem pequeno gráfico que passou a examinar cauteloso. Em seguida, comentou espontâneo: ainda agora falavam da responsabilidade. Eis um fato que nos ilustra os conceitos. E, exibindo o documento que trazia nas mãos, explicou: temos aqui uma oração comovedora que superou as linhas vibratórias comuns do plano da matéria mais densa. Parte de uma devotada servidora que se ausentou da nossa cidade espiritual há precisamente 15 anos terrestres. Estava reencarnada há 15 anos. A menina tinha 15 anos. Para determinadas tarefas na reencarnação. Não seguiu, porém, desassistida. Permanece sob nossa orientação. O nascimento e o renascimento no mundo, sob o ponto de vista físico, jazem confiados a leis biológicas, de cuja execução se incumbem inteligências especializadas. Contudo, em suas características morais, subordinam-se a certos ascendentes do espírito. Queridos amigos aqui do Instagram, daqui a pouco vai acabar aqui, viu? Mas eu vou continuar no Peixotinho TV. Quem puder, passe para o canal do YouTube. Fica aqui o agradecimento, a prece, que Jesus nos abençoe e que nos ilumine hoje, agora e sempre. Fiquem com Deus e passem
para o Peixotinho TV, que eu vou continuar aqui pelo Peixotinho TV. Felicidades e fiquem com Jesus. Tchau. Aqui já foi. Que aqui é 1 hora certinho. Então, até logo. Vamos lá. Vamos nós aqui. Os presentes quem estão no YouTube. O ministro deteve-se alguns instantes, analisando a pequenina e complicada ficha. Todavia, como se convocasse a continuidade da lição que recebíamos, meu companheiro considerou. Vocês estão entendendo o contexto aqui, gente? Clarencio é o orientador de um espírito de 15 anos que está encarnado aqui na Terra. Ela fez uma prece muito sentida. E quem recebeu levou para o ministro. E levou para ele o mapa encarnatório daquela criatura. Todos nós temos um mapa encarnatório. É o que ele está explicando aqui. O mapa da encarnação, o planejamento de cada um, né? Mas, indiscutivelmente, na encarnação, há um programa de serviço a realizar. Ele diz, né? Sim, sem dúvida, aclarou o instrutor. Quanto mais vastos os recursos espirituais de quem retorna à carne, mais complexo é o mapa de trabalho a ser obedecido. Quase todos temos no pretérito expressivo montante de débito a resgatar e todos somos desafiados pelas aquisições a fazer. Nisso está o programa, significando em si uma espécie de fatalidade relativa ao ciclo de experiências que nos cabe atender. Entretanto, a conduta é sempre nossa e dentro dela podemos gerar circunstâncias em nosso benefício ou em nosso desfavor. Entenderam, gente? Só para resumir aqui, a história aqui é o seguinte. E o que é uma oração refratada? Ele está dizendo aqui. Indagou o meu colega mordido de curiosidade. Hilário fora igualmente médico no mundo e tanto quanto eu permanecia em tarefas ligadas à responsabilidade de Clarencio, adquirindo conhecimentos especializados. A prece refratada é aquela cujo impulso luminoso teve a sua direção desviada, passando a outro objetivo. O que foi a história, gente? Eu vou resumir para vocês aqui. Aqui a história é o seguinte: existe uma jovem chamada Evelina, que é essa jovem que tinha a encarnação orientada por Clarencio. Ela reencarnou e a mãe de Evelina chamava-se Odila e era casado com um cidadão e Odila desencarnou e o pai veio a casar de novo. O pai de Evelina casou de novo e ela tinha um irmãozinho chamado Júlio. A segunda esposa do pai de Evelina, casando com ele, foi tomar conta de Júlio, mas Júlio, ela tinha muito ciúme do pequeno Júlio. O pequeno Júlio era o irmão de Evelina. Ele acabou morrendo afogado. E ele desencarnou afogado e a mãe a Odila, a mãe de Evelina, não perdoava a nova esposa do marido por ter tido descuido e ter deixado o filho desencarnar. E perturbava essa segunda esposa. E ela estava deprimida, prostrada, obsediada pela mãe de Evelina. E a Evelina estava fazendo muitas preces, porque também estava angustiada com aquela situação, para a mãe. Ela estava pedindo, fazendo prece para Odila. Vocês estão entendendo? Evelina tinha uma mãe chamada Odila, que desencarnou. O pai de Evelina casou de novo. A esposa do pai de Evelina não cuidou direito de Júlio e Júlio veio a desencarnar. A mãe, a Odila, que é a mãe de Evelina, não perdoou a madrasta e ficava perturbando, envolvida naquela teia, aquela situação ali. Porque também era um drama espiritual. E a Evelina, não sabia da situação da mãe, ficava orando com muito fervor, pedindo ajuda à mãe. Mas a mãe não estava em condições de ajudá-la, porque a mãe estava obsediando no quarto vizinho, obsediando a sua madrasta. Ou seja, a prece de Evelina foi tão sentida que ela passou direto e chegou lá em cima. E os espíritos chegaram, e aí a equipe de André Luiz foi lá para ajudar Evelina naquele momento da sua prece. Vocês estão entendendo, gente, o que é uma oração? Oração é isso, é vontade, é sentimento que vai transcendendo. Ninguém fica sem resposta. Ok, gente? O tempo chegou, eu tinha algumas coisas aqui de demanda para fazer, mas vamos se posicionar e vamos aqui fazer a oração que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. E vamos pedir aos passistas que se posicionem. E como dissemos aqui, todos nós
estamos beneficiados pelo momento da prece, estamos beneficiados pelo momento de sintonia com o mundo maior. Então, disse-nos Jesus: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas e nas ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que é necessário antes de vos os pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos permita cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que Jesus nos abençoe e que possamos seguir com Ele, em espírito, em verdade, felizes pela oportunidade de estarmos servindo na vinha do Senhor. Muita paz. Encerramos por aqui a reunião da tarde. Desejamos a todos muita paz no regresso aos seus lares.